Graça e paz, povo de Deus. Na benção, estamos aqui para a nossa primeira videoaula, para que a gente possa entender um pouco mais da palavra do Senhor. Como foi falado, o que o vídeo vem trazer para você é se realmente, você sabe o que Deus deseja para a sua vida. Ou seja, você sabe o que Deus deseja para a sua vida? Para começarmos esta aula maravilhosa, esse ensino abençoado, esse estudo, é necessário a gente entender que a gente vai precisar sempre da Bíblia Sagrada, pois é através dela que nós aprenderemos mais sobre a palavra do nosso Deus. Em primeiro lugar, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, nós entendemos que toda a escritura é divinamente inspirada. Se toda a escritura é divinamente inspirada, significa que ela é inspirada pelo divino. Ou seja, nenhuma escritura veio de mente humana, nenhuma palavra da Bíblia veio de mente humana, e sim veio do Espírito Santo de Deus soprando nos ouvidos dos homens, nos corações dos homens que ele escolheu para que esses escrevessem essas palavras que estão aqui. Ou seja, é do divino, é de Deus, inspirada por Deus. Amém? Seguindo. É bom a gente conhecer mais sobre Deus, porque essa é a vontade dele. O tema é Deus ser conhecido pelos seus filhos. Deus quer ser conhecido pelos seus filhos. Qual é o filho que não conhece o pai? E qual é o pai que não conhece o filho? A gente sabe que no relacionamento familiar é necessário que o filho conheça o pai e que o pai conheça o filho. E neste relacionamento filho com o pai do céu, a gente sabe que o nosso Pai já nos conhece totalmente. Ou seja, basta a gente conhecer mais dele. Porque ele diz em Isaías 1,3 o seguinte: se você quiser abrir a sua Bíblia em Isaías 1,3, ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor. Não sei se você vai conseguir ver o que está aqui nesse vídeo. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. É o que está escrito em Isaías 1,3. Ou seja, Israel é o povo de Deus. Se você é povo de Deus, é filho de Deus, é necessário conhecer o seu Pai, o nosso Senhor. Próximo texto, Isaías 5,13. Ele alerta ao povo, ao seu povo que se chama pelo seu nome e diz assim: portanto o meu povo será cativo por falta de entendimento. Veja, o meu povo será levado cativo porque lhe falta entendimento. Muitas vezes a gente fica preso a ensinos que não são ensinos da palavra, são ensinos de homens. Homens indoutos, cheios do conhecimento e muitas vezes com pouca falta de conhecimento na vontade de Deus. Há ensino que quer e você acha que é verdade. Mas o Senhor, ele alerta: cuidado com esses ensinos, porque ele pode lhe levar cativo. Você pode se tornar uma presa fácil espiritualmente por ensinos errados. E ele alerta em Isaías 5,13: o meu povo será levado cativo porque lhe falta entendimento. Ou seja, mude o seu entendimento a partir de hoje, a partir de agora. Busque conhecer mais sobre o nosso Deus. Porque Oséias, o profeta Oséias 6,3, capítulo 6,3 do livro do profeta Oséias, a palavra diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor da Bíblia, o Senhor Todo-Poderoso. Ele nos deixa que a gente o conheça todos os dias de nossas vidas. Ninguém na face da terra conhece ele totalmente, mas não é por isso que a gente não vai ter que buscar conhecê-lo a cada dia de nossas vidas, até que a morte nos leve para junto dele, e assim o veremos como ele é,
e o conheceremos como ele realmente é. Mas até lá, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é uma orientação do nosso Deus que está escrito no profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Também é uma preocupação, uma orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz assim em Mateus 11, 29. Mateus 11, 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É o Senhor Jesus Cristo chamando a gente para aprender dele. Devemos aprender do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? É a palavra do Senhor que diz, é Ele que nos chama a aprender dele, porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, majestoso, glorioso, Ele é o Rei da glória. Nós, homens, não sabemos de nada. Se sabemos alguma coisa, foi Ele quem nos ensinou. Também não somos o dono da verdade. O dono da verdade é Papai do céu. Amém? Nem eu, nem você, nem ninguém é o dono da verdade, mas o dono da verdade é o dono desta palavra. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos chama a aprender dele. Sabe por quê? Porque ele é manso, humilde de coração. E só assim encontraremos descansos para as nossas almas. Assim diz o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também ele nos orienta através de João, do Evangelho de João 5,39. O evangelista João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras. Isso é uma orientação do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o ensinamento que ele passou para os seus apóstolos, ele passa para os seus filhos e para todos aqueles que creem no seu nome. Você é filho dele? Você não se diz ser filho de Deus? Nós somos filhos de Deus, eu creio que você é filho de Deus. Amém? Ou seja, então ele diz assim para a gente, ó, examinai as Escrituras. Ele manda a gente examinar. Não existe pessoa que aprenda a palavra de Deus sem ter essa palavra para conferir. Não engula, eu digo para você, não engula, não aceite o que o pastor diz na sua igreja. Não engula o que o padre diz na sua igreja, perdão. Não engula o que ninguém fala sobre a palavra. Não engula à toa, entenda. Aceite aquilo que é ensinado, que está de acordo com a palavra. Se a palavra do Senhor for ensinada, verdadeiramente você vai aprender o que é útil para a sua vida. Porém, se as pessoas que se dizem professores ou ensinadores, pregadores da palavra, não ensinar conforme essa palavra, que seja anátema. Assim diz o nosso Senhor. Amém? Ou seja, examinai as Escrituras. É uma orientação do Senhor Jesus Cristo através do evangelista João em 5,39. Por quê? Porque vós cuidate nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ou seja, testificam de Cristo. Quer aprender mais sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo? Quer aprender sobre a vontade de Deus? Então, examine as Escrituras. É uma orientação do nosso Deus. Porque isso ele nos orienta, e ele chegou até a elogiar o povo. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, ele ensinando na Tessalônica, ele deparou-se com um povo chamado Bereano, um povo de Bereia. E esse povo, ele nos dá um grande exemplo de como a gente deve agir com relação às Escrituras e os ensinamentos de Deus, que muitos andam ensinando por aí. Ele diz assim, ó, Atos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é Atos 17 e 11. Ora, estes foram mais nobres, ou seja, mais excelentes do que os que estavam em Tessalônica. Veja, esses foram mais nobres, foi a comparação dos de Bereia com os de Tessalônica, né? Fazendo a correção, foi a comparação que ele fez. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, os irmãos bereanos estão de parabéns, foram parabenizados, porque tudo que era ensinado por Paulo, eles verificavam se realmente estava escrito, se o ensinamento era correto, e recebia de bom grado a palavra. Se torna uma pessoa excelente, não se deixe ser levado
Não se deixe ser levado por todo o vento de doutrina, mas deixe que o Espírito Santo te conduza. Uma dica para você que gosta de ler a Bíblia: peça sempre ao Senhor, antes de ler, orientação espiritual. Chame a presença do Espírito Santo na sua vida para lhe orientar, porque essa palavra é definida espiritualmente. Amém? Ou seja, ore a Deus antes de ler a palavra. Fale com Deus e Ele vai te mostrar como verdadeiramente Ele fala, como verdadeiramente é a vontade dele para as nossas vidas. Seja um bereano, seja um nobre, seja excelente. Não fique engolindo corda feito cacimba. Já fiz muito isso, hoje não faço mais não. Aí diz assim também, Romanos 12, 22. Porque ele quer que a gente aprenda a vontade dele? Porque o mundo só ensina coisa errada, no mundo só tem coisa errada. E ele pede para que a gente não se conforme, ele pede para que a gente não se conforme com esse mundo. Ele diz assim, ó, e não sede conformados com este mundo, não se conforme com o que o mundo ensina, nem com o que o mundo pratica, mas ó, sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 22, você precisa renovar o seu entendimento de acordo com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é maravilhoso renovar. Renovando o seu entendimento de acordo com a palavra de Deus, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, assim também como está escrito em Romanos 12, 2. Amém? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que Ele seja mais conhecido por você. Porque Deus já me conhece, já te conhece. Ele sabe os nossos defeitos, sabe as nossas falhas, sabe onde a gente precisa melhorar. E se a gente quiser ter uma boa comunhão, um bom crescimento espiritual, não nos deixando ser enganado por vento de doutrina, que são ensinados por homens que se dizem de Deus e ensinam coisas erradas, aprenda a palavra do Senhor. Eu fico por aqui. Na próxima a gente vai entender mais sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, te encha de bênção, proteja tua família e que todo mal seja repreendido na tua vida, na tua casa, em teus negócios, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Se você crê, diga amém, amém.